Capítulo 1. Introdução ao hardware do computador. Vamos começar por ver o que é o computador pessoal. Falar aqui um pouco sobre o computador pessoal. Vamos começar com um vídeo que nos mostra o interior de um computador e que fala um pouco sobre cada um dos seus componentes, dando aqui destaque a alguns deles. Hello everyone, let's take a look at what's inside of a computer. Now to start off, computers have changed drastically. What we can see here is this little computer can do everything we see on my desk right now. It can connect to speakers and a monitor, keyboard and mouse, and even a webcam and a microphone. It used to take a room just full of mainframes to do what this little single board computer can do. Also, our computers are drastically changing because now we have integrated computers in smartwatches and even health and fitness trackers. It's astounding where we're at now. So let's talk about what a computer does. The computer is going to take input. And by taking input, it's then going to store it in memory. It'll be processed and then be provided as output. So let's chat about it. We've got these input devices here. I've got a keyboard and a mouse. I've got a microphone. Then I've got output. I've got speakers. Here, I have my monitor. Also, there's another input device sitting right here staring at me. It's my webcam. That's going to take in data as well. So let's change it up and talk about some of the other components in a computer. So those components on the outside got to connect somewhere. So we can take a look at this box. People call it a box. It's a computer case, it's a computer tower, or we just call it the box. When you take a look at the box, you can take a look at the front of our box, and you'll find that we have USB ports to plug in our components on the outside, like keyboard and mice. You got a headphone for a speaker out. You got a microphone in port. You've got this optical drive for those people who still use CDs, which you never know. Now, besides the front of the box, we can take a look at the back of the box. On the back of our box here, we can see a variety of different items. We've got the power supply to plug in the computer case and power everything going on. We've got these adapter cards here that give us extra functionality. One here is for networking and internet. The other one's for display to give us multiple monitors. And besides all that, down below we've got these connectors here that hook to the system board. I've got some for the microphone. I got something for a speaker. For external line in to put those high-powered audio and send it into the computer system. I've got multiple display ports here regarding VGA, DVI, some cool ways to output too, again, monitors. Now these things aren't as powerful as this graphics card here. That graphics card there, well, that would be something like this. Something big and beefy to play your games, to do things such as virtual reality and 3D, you name it, that's where that goes. Now, these graphic card ports here, it's built into the motherboard, not as powerful. Down below, I've got 4 USB ports to connect more external devices and components, and I also got a built-in networking jack. Why 2 networking jacks? Because one might be built into the system board, and another one might be awesome for gaming and high performance. Let's take a look at the inside of this case and see what else we have going on here. Let's get inside the box. So we'll take off this side panel here, and we'll get into the internals of our computer system. So we take a look at the inside of this computer system. One of the first things we see is this fan here. And this fan is sitting on top of these fins. And these fins have one job: to keep the CPU underneath cool. That CPU is going to be executing instructions and running programs. And that CPU is going to get really hot really fast. That heat's going to go to these fins, and this fan here is going to cool down those fins. Now, what's that CPU doing? Well, as our computer system takes an input, it's going to be taking in information. That information is going to be processed through that CPU, and it's going to be stored in things like this hard drive here, or right here on these memory sticks. So these memory sticks, they're called our RAM. And these RAM sticks here are going to temporarily store data so it can be executed faster by our CPU. When we store data permanently, it'll be put on this hard drive over here, which is a solid-state drive. An example of that would be my solid-state drive right here. These solid-state drives are going to retain data and be able to read and write data very fast. Now besides that, we have some expansion cards here, and these are going to be our graphics card and that network card we saw earlier. These are in expansion slots, which give us more functionality. It adds more to our system board. Where's the system board?
Well, that system board is this entire motherboard down below, which is attached into our computer case. This motherboard is full of different components and capacitors and circuitry. It allows our entire computer system to be able to be sending and receiving data. At the top here, I've got an optical drive. That optical drive uses those old-style CD, DVD discs. Yep, that can temporarily store data on a CD or DVD. Up here, this is our power supply. This is providing power down to all the components within the system, including the main board itself, that system board. This power supply will attach to your wall outlet and give you the power needed to run all of your components inside. Whether you have a small graphics card or you're dropping in the latest and greatest beefy ones in order to run anything you want to throw at your system, including gaming, homework assignments, as well as business and productivity. So get started identifying what is inside of your computer and become an IT professional. Então, dispositivos eletrónicos têm necessidades elétricas específicas. Por exemplo, os portáteis normalmente têm transformadores de corrente que são fabricados especificamente para aquele modelo, ainda que algumas marcas tenham modelos de transformadores que sejam compatíveis com diferentes modelos de portáteis. O problema que as experiências com a eletricidade podem causar é que, portanto, se nós tentarmos aqui experimentar utilizar transformadores de computadores diferentes em computadores diferentes, portanto, computadores de uma marca e transformadores de outra, com voltagens e potências diferentes, o que acontece é que muito provavelmente vão acontecer danos, tanto para o transformador como no equipamento. Portanto, isto não é de todo aconselhável tentar ou experimentar utilizar transformadores, ainda que possa ser apetecível olhar para um computador e um transformador e pensar, ok, isto tem mesmo ar de quem vai funcionar. Não se experimenta. A menos que se tenha a certeza que a potência do transformador é a necessária para o computador e vice-versa, e o conector que está no transformador de corrente é o apropriado e o indicado, não é só porque encaixa que é adequado ou que é compatível. Portanto, o encaixar não é um garante de que seja compatível. Depois existem alguns componentes de impressoras, como é o caso das fontes de alimentação, que contêm ou podem conter alta voltagem. Este é um outro perigo, é um outro alerta que fica em relação à segurança elétrica, porque podem acontecer acidentes, como é o caso de pegar fogo, pode haver eletrocução, e portanto é muito importante estarmos atentos a estes símbolos de alta voltagem, que é o que eu tenho aqui abaixo, e muito importante também consultar o manual de instruções para perceber se existem componentes com os quais nós devemos ter especial atenção ao nível da corrente elétrica. Uma outra característica que os dispositivos de um computador, portanto os componentes eletrónicos têm é precisamente esta questão das descargas eletrostáticas. Portanto, uma descarga eletrostática basicamente acontece quando dois corpos ou duas superfícies que acumulam carga elétrica entram em contacto. E todos nós já experienciamos, não nos tempos que vivemos, mas noutros tempos, quando nos cumprimentamos com um aperto de mão ou com um beijo, muitas vezes nós apanhamos um choque ou damos um choque a alguém. Pronto, isto acontece precisamente porque ambos os corpos acumulam carga elétrica e, ao entrarem em contacto, então acontece esta descarga. Esta descarga entre pessoas não tem, tirando o facto de ser um pouco desagradável em algumas situações, não causa qualquer tipo de dano a nenhum dos intervenientes. Mas se esta descarga for aplicada ou acontecer ao pegarmos num componente eletrónico, aí o caso muda de figura, porque podemos efetivamente causar dano, queimar um circuito e inutilizar um componente
de um computador. Por exemplo, a título de curiosidade, para que seja sentida, são necessários 3000 volts de eletricidade estática acumulada para que nós, humanos, consigamos sentir esta descarga. Então, que recomendações é que nós devemos seguir para evitar acidentes com eletricidade estática? Portanto, com as ESDs, que são as Electrostatic Discharge. Então, devemos guardar sempre os componentes eletrónicos nos sacos antistáticos, antes de os utilizar. Portanto, nós quando compramos componentes de hardware que são passíveis de ser vítimas desta descarga eletrostática, eles vêm dentro de uns sacos próprios antistáticos. E devemos conservá-los dentro desse saco ou retirá-los do saco, mas deixá-los em cima do saco antes de os colocar no seu devido lugar. Também devemos trabalhar em superfícies forradas com material antistático, como são, por exemplo, tapetes de borracha, entre outras. E também devemos trabalhar com pulseiras antistáticas e, acima de tudo, fazer bom uso das mesmas, porque não é só ter a pulseira antistática colocada no pulso, é também ter a pulseira antistática ligada ao sítio correto, nomeadamente a uma chapa metálica ou a um sítio onde a eletricidade estática do nosso corpo possa ser descarregada. Este é um exemplo do que é um conjunto antistático para trabalhar com hardware, que é basicamente um tapete e uma pulseira antistática. Portanto, a pulseira é colocada no nosso pulso, enquanto o tapete e a pulseira é ligada aqui através desta ponta chamada ponta de crocodilo, ou esta garra ou pinça de crocodilo, é ligada numa chapa metálica. E o tapete também é ligado, também tem aqui este cabo, que também tem a mesma ponta de crocodilo, boca de crocodilo, para ligar a uma chapa metálica. E, portanto, se houver aqui dois corpos ou dois elementos que tenham um acúmulo de eletricidade estática, esta descarga, o tapete e a pulseira vão fazer com que essa descarga seja feita no seu devido lugar. Vamos falar agora um pouco sobre os componentes dos computadores pessoais e vamos percorrer aqui estes componentes, sendo que detalharemos depois mais à frente no curso cada um deles e os mais importantes. Então, começando pelo chassi, portanto, começando pela caixa. Tem vários nomes, pode-se chamar chassi, gabinete, caixa, conforme se queiram, mas no fundo o gabinete é a caixa onde se localizam todos os componentes internos de um computador. Existe um conjunto de condicionantes que nos levam a escolher umas caixas em detrimento de outras, sendo que existe sempre a questão do gosto de cada um, e existem sempre pessoas que são entusiastas do hardware e que gostam de, usando aqui uma expressão mais banal, mas gostam de artilhar o seu computador, é chamado modding, que é o tuning dos computadores, e portanto, para além destas condicionantes que vamos falar aqui, ainda há toda a questão estética, porque existem caixas que conferem a um computador um aspecto absolutamente extraordinário, já vi tudo, desde aquários, sei lá, tantas coisas radicais que se encontra principalmente em demonstrações e em feiras. Encontra-se, e antigamente nas LAN parties havia concursos para o computador mais espetacular e mais original. Então, a caixa deve ser escolhida tendo em conta estas condicionantes, portanto, a caixa influencia as opções de formato da motherboard. Peço desculpa estar aqui placa-mãe, não corrigi, que eu gosto sempre de escrever motherboard, que eu não gosto da expressão placa-mãe. Portanto, a caixa influencia, obviamente, a opção de formato da motherboard. Portanto, em função da caixa, nós temos que escolher determinados tipos de motherboard, em função do seu tamanho também, ou o contrário, ou em função da motherboard, nós estamos limitados a escolher um determinado tamanho de caixa. Depois, uma outra característica que é fundamental na escolha de uma caixa tem a ver com o fluxo do ar, portanto devem ter bons fluxos de ar. E aqui, adiantando-me aqui já um pouco em relação a outros conceitos, o fluxo de ar é fundamental
percebermos que o ar não serve, portanto, quando nós compramos uma caixa e quando colocamos a caixa em funcionamento, quando montamos os componentes, nós devemos colocar os ventiladores de forma a criarem um fluxo de ar dentro do computador. Portanto, durante muito tempo gerou-se a ideia, ou criou-se a ideia de que os ventiladores limitavam-se a retirar o ar quente para fora do computador. Muitas caixas têm ventiladores à frente e atrás precisamente para criar um túnel de ar, portanto colocando o ar frio que está fora do gabinete para dentro do gabinete e empurrando o ar quente de dentro do gabinete para fora do gabinete. E por isso é muito importante na escolha de uma caixa perceber-se aqui a questão de ter um bom fluxo de ar. Também esta questão do fluxo de ar tem aqui uma nuance que é em função do local onde nós vamos deixar o computador, depois também temos que perceber como é que este fluxo de ar funciona. Porque se nós tivermos um computador que vai ficar assente no chão, numa sala em que existe muito pó, ou por exemplo num sítio em que existam muitos animais de estimação, como é o caso de gatos, por exemplo, se nós tivermos estes ventiladores muito próximos do chão, o que acontece é que é garantido que vamos ter muitos pelos dentro da caixa, porque uma das ventoinhas, portanto um dos ventiladores vai puxar o ar frio, o ar mais fresco, fora da caixa para dentro da caixa, e no extremo oposto da caixa, para fazer este fluxo de ar, vamos ter outros ventiladores que vão atirar o ar quente, portanto o ar frio que entra de fora ajuda a arrefecer a atmosfera dentro da caixa e os ventiladores tiram o ar para fora. O que acontece muitas vezes é estes pelos são aspirados para dentro da torre e ficam lá depositados. Depois quando abrimos a torre temos verdadeiras surpresas. Por isso, ter um computador no chão é sempre complicado por causa do pó, pela sua natureza, porque ele cai, não é? E fica ali muito próximo também. E depois, como aqui os ventiladores funcionam muito como um aspirador, e depois o que acontece é que se tivermos estes animais de estimação, este tipo de animais, ou se estes animais estiverem, digamos que na mesma divisão, ou se partilharem essa divisão com o computador ou com quem vai utilizar o computador, mas neste caso estou falando do computador com o computador, é complicado depois, porque vai precisar aqui de mais manutenção e de mais limpeza. Até porque no caso dos gatos, eles adoram tudo o que é quente e portanto com certeza que vão adorar esfregar-se ali nas laterais do gabinete para sentirem o calor. Depois existem diferentes tamanhos aqui, dependendo, como disse ali no início, em relação à motherboard, mas existem vários tamanhos e existem em diferentes tipos. Existem nomes standard que descrevem funcionalidades e tamanhos destes gabinetes. Os PCs de secretária costumam ter este tipo de nomes, os full towers, que são aquelas torres grandes, os desktops, que são aqueles mais, pronto, que normalmente ficam colocados na secretária na horizontal por baixo do monitor. Depois há as compact tower, que são aquelas torres semelhantes às full towers, mas muito mais compactas, como o nome indica, portanto, mais, pronto, com recurso a hardware mais compacto, e depois os all-in-one, que os iMacs da Apple são um exemplo disto, mas depois existem PCs também, muitos PCs já nesta vertente, em que nós só temos um monitor, um teclado e um rato, porque todo o computador está construído dentro do monitor. Agora começando a destrinçar aqui um pouco cada um dos componentes da hardware. Então, todos os componentes eletrónicos de um computador têm que ser alimentados com corrente contínua. A nossa corrente na nossa rede elétrica é corrente alternada, portanto não é estável, portanto tem aqui alguma flutuação, e o que acontece é que nós dentro do nosso computador, além de termos que utilizar voltagens muito próprias, muito específicas, temos que ter uma corrente contínua. Então, o componente que é responsável por receber corrente elétrica da rede elétrica e transformá-lo nas voltagens que os componentes internos do computador precisam e entregá-los de forma contínua, com corrente contínua, é a fonte de alimentação. As fontes são standardizadas, existem aqui, vou dar aqui estes 4 exemplos. As fontes mais antigas, que eram as AT, que eram as Advanced Technology, que evoluíram para as fontes ATX, que são as AT Extended,
Depois, o hardware dos computadores foi evoluindo e foi necessário criar-se aqui conectores auxiliares para fornecer mais voltagens para os componentes internos, tendo em conta a evolução e a velocidade a que os computadores começaram a trabalhar e com a questão dos multicores, foi necessário haver mais corrente dentro dos computadores, então as ATX passaram a ser as ATX 12V, portanto, que são as fontes que mais se utilizam, e depois ainda as EPS 12V, que foram originalmente desenvolvidas para servidores e para PCs de alta gama, mas que se encontram já com alguma frequência, ou com mais frequência do que se encontravam antigamente. Quando nós pegamos numa fonte de alimentação e olhamos para aqueles cabos todos, nós encontramos este conjunto de conectores. Estes conectores têm funcionalidades semelhantes, que é fornecer corrente elétrica em voltagens específicas, mas cada um deles tem a sua própria funcionalidade. Portanto, eles alimentam diferentes componentes, como é o caso das motherboards, os discos rígidos, há aqui um conector para drives de disquetes, placas gráficas, e então alguns exemplos destes conectores. Portanto, o conector de 20 ou 24 pinos, que é aqui este número 1, que é usado para ligar a motherboard, portanto, a fornecer corrente elétrica à motherboard. Temos também o conector SATA, aqui no número 2, que é usado para fornecer corrente elétrica aos discos rígidos. Os SATA vieram substituir os Molex para os discos rígidos mais antigos, que são aqui estes o número 3. O número 4, que é o conector Berg, era usado para ligar as drives de disquetes, portanto, através portanto, era a alimentação das drives de disquetes. E depois temos aqui um conector auxiliar de 4 ou 8 pins para ligarmos à motherboard, e ainda um PCI Express Connector de 6 a 8 pins para ligar a placas que se ligam nas slots PCI Express e que necessitem de corrente auxiliar, como é o caso, por exemplo, das placas gráficas. Ora bem, cada um daqueles conectores não fornecem a mesma voltagem. Portanto, as voltagens mais comuns dentro de um computador são 3.3, 5 e 12 volts. As voltagens mais baixas são aquelas que são usadas pelos circuitos, enquanto as mais altas, como é o caso da 12 volts, é utilizada por componentes chamados motorizados, ou seja, que têm motores, como é o caso de ventiladores, discos rígidos, drives de CDs, DVDs ou de Blu-ray. Portanto, um computador tolera oscilações de corrente, mas estas não podem ser significativas, sob pena de afetarem tanto o funcionamento de algum dos componentes, por não ter corrente suficiente para funcionar, ou poderem queimar no caso de receberem corrente a mais. Não é que isto seja comum de acontecer, até porque a fonte de alimentação tem como objetivo esta blindagem, portanto garantir que a corrente que entra dentro do computador é sempre contínua e estável. Mas uma situação em que possa haver uma avaria, uma anomalia da fonte de alimentação, portanto, o baixar da voltagem necessária pode fazer com que um componente não funcione corretamente, o excesso de voltagem pode fazer com que esse componente queime. Em termos de fontes de alimentação, elas ainda podem ser totalmente modulares, semi-modulares ou simplesmente não modulares. E o que é isto? É basicamente o que vocês têm nesta imagem. As fontes totalmente modulares são fontes que todo o painel traseiro da fonte de alimentação e que vai ligar dentro do gabinete vai ter um conjunto de conectores para vocês ligarem aquilo que vocês precisarem. No fundo, é uma fonte de alimentação que está preparada para vocês poderem ligar apenas o que vos for necessário utilizar. Imaginem, vocês têm a alimentação da motherboard, que tem o conector principal de 24 pinos, depois têm um conector auxiliar de 12 volts, vocês necessitam de uma alimentação para uma drive de CDs, precisam da alimentação para o disco rígido e precisam da alimentação, por exemplo, para um segundo disco rígido. Então vocês só, numa fonte modular, vocês só ligam precisamente estes componentes. Ficam com um conjunto de slots vazios, como está aqui neste pedaço de imagem,
para poderem ligar mais tarde, se ligarem entretanto mais algum componente. Depois as semi-modulares são aquelas que têm uma parte que é fixa, que não se consegue pôr nem tirar, portanto é fixa para os componentes principais, nomeadamente para a motherboard, discos rígidos e por aí fora, e depois tem uma parte modular que é aquela que vocês podem utilizar ou não, no caso de terem necessidade de ter mais conectores do que aqueles que a fonte de alimentação vos dá. E depois as não modulares, que são aquelas que vêm com um conjunto de conectores standard e que ela vem preparada, por exemplo, para 4 unidades ópticas ou de disco rígido e vocês só usam uma e ficam 3 por utilizar. E, portanto, estas também são as fontes mais comuns e também as fontes mais baratas, que são as não modulares. Em relação à motherboard, a motherboard é o backbone do computador, portanto, é basicamente o componente que interliga todos os outros, portanto, toda a comunicação passa pela motherboard em termos de todos os componentes de um computador. Os componentes poderão, alguns deles, estar embutidos na motherboard, portanto, sendo soldados diretamente à motherboard, ou podem ser ligados por intermédio de slots de expansão ou sockets específicos. Os principais componentes da motherboard são, portanto, o CPU, que é o Central Processing Unit, que é basicamente o nosso processador e que na motherboard, portanto, a motherboard não tem o processador, ainda que possa ter embutido ou soldado diretamente o processador, mas o que a motherboard tem é o CPU socket, portanto, que é o socket onde nós ligamos o processador, que está aqui o seu nome e está aqui representado na motherboard. Temos a Random Access Memory, que é a memória RAM, que, lá está, a memória RAM não vem na motherboard, mas o que vem na motherboard são as slots de memória RAM, que estão aqui representadas deste lado. Depois as slots de expansão, para nós podermos acrescentar mais placas com mais funcionalidade ou com funcionalidades melhoradas em relação àquelas que vêm on-board. Depois temos o chipset, que é um conjunto de controladores e que interligam todos os componentes e que controlam aqui a comunicação entre os componentes. Depois temos também o BIOS ou o UEFI, portanto o BIOS, que é o Basic Input Output System, e o UEFI, que é o Unified Extensible Firmware Interface, que é o que veio substituir o BIOS nas motherboards mais atuais, que normalmente na motherboard é um chip que nós encontramos, devidamente identificado na serigrafia da motherboard, e depois os conectores SATA, que nesta imagem eles não estão aqui, pelo menos não estão aqui representados. Estou aqui a ver se os encontrava. São estes aqui. Estão aqui deste lado. Os conectores SATA. E ainda um conector USB interno que está ali daquele lado. Pronto, estes são alguns componentes, ou são os principais componentes da motherboard. Portanto, o socket do processador, os slots de memória RAM, o chipset, o BIOS, ou o UEFI, e as slots de expansão. E ainda os conectores SATA para os discos rígidos. Depois temos ainda o alimentador principal da fonte de alimentação, o alimentador auxiliar e, em termos de alimentação, penso que esta motherboard não tem, a que está aqui na imagem, não tem aqui mais nada. Ora bem, o que é o chipset da motherboard? Portanto, o chipset da motherboard é basicamente um conjunto de circuitos que medeiam aqui a comunicação do hardware. Portanto, são eles que controlam toda a comunicação. Este chipset é constituído por dois chips fundamentais, portanto são dois componentes, que são dois chips que a motherboard tem, que é o North Bridge e o South Bridge. O North Bridge que controla a comunicação entre a memória RAM e a placa gráfica, portanto processador, memória RAM e placa gráfica, e o South Bridge que controla a comunicação já não tão rápida entre portas USB, slots de expansão e discos rígidos. E, portanto, o que acontece é nós temos dois componentes, que aqui estão eles, que é o South Bridge e o North Bridge, e são, no fundo, independentemente de estarmos a falar de
uma placa gráfica, um processador, a memória RAM, slots de expansão com a placa de rede, se falarmos do acesso aos discos, toda a comunicação que é feita entre estes componentes é sempre, portanto, eles conseguem comunicar todos uns com os outros, mas esta comunicação é sempre mediada por estes dois chips que aqui estão, o North Bridge e o South Bridge. O North Bridge é um chip muito mais quente, portanto, porque ele controla comunicações de alta velocidade. Reparem que ele está aqui a mediar a placa gráfica, a memória RAM e o processador. Portanto, o acesso a qualquer um destes três componentes é feito ou controlado pelo North Bridge. O South Bridge fica aqui um bocadinho mais na zona mais lenta, digamos assim, da comunicação interna no computador, como é o caso das slots de expansão, o teclado e o rato, a BIOS, os discos rígidos e por aí. Padrões de fabrico da motherboard. Ora bem, a motherboard pode ser. Existem três padrões de fabrico da motherboard. O que é que estes padrões dão à motherboard? Essencialmente dão mais ou menos funcionalidade e dão mais ou menos tamanho. O padrão ATX, que é, digamos que o padrão mais comum, que tem um tamanho na ordem dos 30 cm por 24.4. O micro ATX, que é comum nos compact PCs, portanto naqueles PCs mais compactos, e passa para um tamanho 24 por 24, portanto é bem mais pequeno, e os mini ITX, que estamos a falar de placas muito, muito pequeninas para aqueles mini PCs que hoje estão muito na moda. A escolha do padrão da motherboard não influencia só o tamanho do gabinete, mas também o tipo de componentes depois que nós podemos ligar, assim como também o tipo de fonte de alimentação. Então temos aqui o comparativo destes três padrões de fabrico da motherboard. Reparem que em termos de componentes elas são iguais, portanto a diferença é que, por exemplo, reparem, aqui nestes dois padrões, no ATX e no micro ATX, nós temos 4 slots de memória RAM, aqui temos 4 e aqui temos 4. No caso de uma mini ITX só temos 2, ou até podíamos só ter 1. Reparem que em termos de slots de expansão, nós temos aqui um conjunto de slots de expansão nesta ATX. No caso da micro ATX já só temos uma PCI Express, provavelmente 16 vezes, e 2 PCI Express das pequenas. Numa ATX temos aqui 2 PCI Express grandes e 4 PCI Express pequenas. Nesta mini ITX, eu nem consigo ver aqui onde é que estão as slots, talvez esteja aqui uma slots de expansão só. Portanto, como podem ver, a escolha do padrão da motherboard não tem só a ver com o tamanho, tem também a ver depois com o tipo de componentes que podemos ligar, mas acima de tudo com o tamanho desses componentes. Portanto, uma placa de rede de uma motherboard para uma motherboard ATX provavelmente não vai caber numa motherboard mini ITX e, portanto, existirão com certeza soluções específicas para este tipo de padrão de fabrico da motherboard. Em relação ao processador, o processador é a unidade central de processamento, é responsável por interpretar e executar comandos, portanto digamos que é o cérebro do computador, é um pequeno microchip dentro de um invólucro e é colocado num sítio específico da motherboard chamado socket. Os sockets são específicos para cada modelo de processador. Os sockets mais modernos podem ser destes dois tipos, os PGA e os LGA, que são os Pin Grid Arrays ou os Land Grid Arrays. E qual é que é a diferença fundamental? A diferença é só esta, é que nós podemos ter os pinos do processador no socket ou no processador. Portanto, quando os pinos estão no processador, nós falamos de um socket do tipo PGA, portanto, é um socket composto por micro furos, onde os pinos do processador vão encaixar. Quando os pinos passam para o socket e o processador não tem pinos, falamos então de um Land Grid Array, portanto, em que o processador
passa a não ter os pins e os pins passam a estar no socket. Ou seja, em termos práticos, o que se passa é isto. Portanto, quando falamos de um processador LGA, nós não temos os pins no processador, que é este exemplo aqui da esquerda, que é o LGA, e quando falamos de um PGA, falamos de um processador que tem os pins. No caso do PGA, o socket vai ter a furação necessária para que todos estes pins encaixem. No caso de um LGA, estes pins vão estar do lado do socket e o processador encaixa sem qualquer tipo de necessidade de encaixar. No fundo, ele é simplesmente colocado no socket sem necessidade de o encaixar na furação. Em termos de sistemas de refrigeração, é necessário manter os componentes frios, aqui o frios entre aspas, obviamente, e esta refrigeração é feita através de sistemas de refrigeração ativos e passivos. Sistemas ativos são os que necessitam de corrente elétrica, enquanto os passivos não. Ou seja, os passivos normalmente são estes dissipadores de calor que encontramos associados, por exemplo, ao nosso processador ou a um chip da motherboard que falámos há pouco, que é o Northbridge. O do processador associado a um sistema de ventilação ou de refrigeração passivo, existe um sistema de refrigeração ativo que é acoplado ao dissipador de calor do processador para ajudar a libertar o calor. No fundo, o que acontece é algo tão simples quanto isto. Portanto, os dissipadores de calor, que são os refrigeradores passivos, permitem que o calor do chip seja transferido para si. Eles são construídos com esta forma e com este material precisamente para garantir a dissipação deste calor, e quando é necessário que este calor seja totalmente dissipado destes equipamentos ou destes componentes, então é acoplado um ventilador. Em relação às memórias, existem diferentes tipos de memória. Todos os chips de memória armazenam dados na forma de bytes. Um byte é um conjunto de 8 bits e o bit é o acrónimo de Binary Digit. E o bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. No nosso computador nós podemos ter dois tipos fundamentais de memória, a memória RAM e a memória ROM. A memória ROM, chamada Read-Only Memory, é um tipo de memória normalmente não volátil e pequena e que apenas permite a leitura do seu conteúdo. Portanto, a gravação é feita durante o processo de fabrico. Normalmente está relacionado com os chips onde fica o firmware do equipamento, ou, no nosso caso, dos computadores, onde fica, por exemplo, o BIOS ou a UEFI. No caso da memória RAM, é a memória principal do computador, é a memória de funcionamento do computador. Ela é temporária e volátil, portanto, ela, sempre que nós reiniciamos o computador, a memória é apagada. E a forma mais simples que temos de explicar a memória RAM é a memória de execução dos programas. E um exemplo que eu costumo dar, porque muitas vezes os nossos alunos têm alguma dificuldade em entender aqui um bocadinho esta questão da memória RAM, eu dou sempre o exemplo do documento do Word gigantesco, que é, nós abrimos o Word e começamos a digitar um documento e fazemos uma página, 2 páginas, 10 páginas, 20 páginas, 50 páginas, 100 páginas, 200 páginas. E quando chegamos à página 200, lembramos que ainda não gravámos o documento, mas queremos voltar à página 1 para ver qualquer coisa. Então, se nós ainda não gravámos o ficheiro, portanto o ficheiro ainda não está guardado no nosso disco, como é que nós voltamos à página 1 do documento e conseguimos ver o que escrevemos? Porque todo o documento está na memória RAM. A partir do momento que nós o gravamos, então passamos-lo para o disco, mas ele também fica na memória RAM enquanto nós estivermos a utilizá-lo. E por isso nós podemos fazer alterações ao documento e ir sempre vendo o documento nesse estado alterado até que nós o gravemos no disco, e depois podemos então fechar o Word e aí sim fica limpo. Depois, quando fechamos o Word e voltamos a abrir, o documento não está lá simplesmente porque o Word foi apagado da memória RAM e foi colocado lá de novo, e portanto ele fica outra vez em branco. Quando nós abrimos o nosso documento, aquele grande documento das 200 páginas, ele volta a ser lido e a ser colocado na memória RAM, e nós continuamos a poder trabalhar nele e a fazer as alterações, e sem gravar conseguimos sempre ver as alterações que fizemos. A quantidade máxima de memória RAM que um PC suporta é definida pela motherboard,
e quando nós pensamos em aumentar a quantidade de memória RAM que temos no computador, temos que perceber sempre que isso não nos aumenta a velocidade do computador, de funcionamento do computador. No limite, nós passamos a ter mais capacidade de desempenho. Portanto, o desempenho melhora no sentido em que nós conseguimos ter mais capacidade de trabalho, porque passamos a poder ter muito mais aplicações em memória RAM ao mesmo tempo. E um exemplo disto é quanto mais memória RAM nós tivermos, mais programas nós podemos ter abertos em simultâneo e podemos trabalhar com mais programas em simultâneo ao mesmo tempo. Ok? Em relação ainda às memórias, portanto, os tipos de chips da memória ROM, portanto, a ROM, que é Read Only Memory, ela é fabricada com o conteúdo. Depois existem as PROM, que são as Programmable Read Only Memory, que são programadas apenas uma vez depois de fabricadas, portanto são fabricadas e podem ser gravadas uma única vez. Depois há as EPROM, que são as Electrically Programmable Read Only Memory, que podem ser programadas através de altas voltagens e podem ser apagadas através de luz ultravioleta. E depois as EEPROM, que são as Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, que são as programadas e apagadas sem necessidade de alta voltagem ou de luz, muitas vezes através de software, ainda que algumas tenham escritas, o número de escritas é limitado, não é ilimitado, mas sim limitado. A memória RAM ao longo dos anos tem evoluído e ao longo dos tempos tem evoluído. Começámos por ter as Dynamic RAMs, que eram as DRAMs, depois passámos para as Static RAMs, que ainda usamos, que são de alta velocidade e são muito caras, como vocês vão poder ver a seguir. Depois passámos para as memórias síncronas, as Synchronous Dynamic RAMs, que eram as SDRAMs, e depois passamos para as Double Data Rate Synchronous RAMs, que são as DDRs. E daí para cá a tecnologia das memórias foi evoluindo sempre através deste conceito das DDRs e passámos da DDR1 para a DDR2, DDR3, DDR4 e depois ainda apareceram as Graphical Synchronous Dynamic RAM, que são as GDDR, que são as memórias RAM das placas gráficas. Há quem diga que as DDR5 estão aí na calha para sair. Do que li há pouco tempo, já percebi que devem de haver alguns testes feitos, porque já se fala que as DDR5 vão trazer ainda mais capacidade e vão potenciar ainda mais aqui o acesso aos dados e vai dar aqui uma grande melhoria no desempenho. Que estamos numa fase já de grande desempenho com as DDR4. Depois, os módulos de memória RAM podem ser de diferentes tipos. Podem ser do tipo DIP, podem ser do tipo SIM, que são os mais antigos, os DIMM, que são os que usamos atualmente, e os SODIMM, que são a versão compacta dos DIMM para computadores portáteis. A memória mais rápida, que eu falei há pouco, na SRAM, é usada normalmente na memória cache. E o que é isto da memória cache? A memória cache é a memória que está dentro ou que é usada pelo processador. Portanto, o processador não usa a memória RAM como sua memória ativa para os processos que têm pendentes de serem processados, e ela pode ser de 3 níveis: cache L1, cache L2 e cache L3. Quando falamos de cache L1, é uma memória cache do tipo SRAM de alta rapidez, de alta velocidade, e que está integrada diretamente no CPU. A cache L2 começou por ser colocada na motherboard, mas atualmente já está integrada também dentro do CPU. E depois a cache L3, que é usada em PCs topo de gama, em processadores topo de gama e em servidores. E portanto, o que estas memórias fazem basicamente é criarem um espaço de armazenamento no processador para os processos que estão pendentes na pilha de processos, e portanto, como elas são de alta velocidade, fazem com que o processador consiga perfeitamente trocar entre processos que estão na memória cache de forma muito, muito rápida.
Depois, outro componente dos computadores pessoais são as slots de expansão. Aumentam funcionalidades do computador, portanto permitem, por exemplo, se eu tiver necessidade de ter 2 placas de rede, 3 placas de rede, eu uso uma slot de expansão ou 2 slots de expansão para colocar mais placas de rede. Se eu não estou contente com a minha placa gráfica on-board, posso colocar uma placa gráfica num slot de expansão. Se eu preciso de aumentar o número de portas USB, ou se eu quiser usar uma carta eSATA, por exemplo, para ligar diretamente discos SATA que eu tirei de uma caixa para poder fazer um backup do seu conteúdo ou fazer uma recuperação de dados, eu posso também comprar uma placa, uma eSATA, e ligar nas slots de expansão, e ainda uma placa de som, entre outras. Então, as placas de expansão mais comuns são placas de som, placas de rede, placas Wi-Fi, placas gráficas, placas de captura de vídeo, placas de TV, placas USB, que aumentam o número de portas USB, e ainda as placas eSATA. São as slots de expansão e as placas de expansão. Em relação aos slots de expansão, podem ser de diferentes tipos. Eu não incluí aqui os ISA porque já eram muito antigos, mas temos aqui os slots PCI, que foram gradualmente substituídos pelos PCI Express, muito mais rápidos e muito mais universais. Temos aqui os mini PCIs, que é o equivalente ao PCI, mas para os portáteis. Temos os PCI Express, que são estes que aqui estão. Desculpem, estes são os PCI-X, não são os PCI Express, são estes que aqui estão. Estes sim são uma evolução do PCI, muito mais rápidos e muito mais universais. Temos aqui um Riser Card que é usado, por exemplo, para aumentar o número de slots de expansão em torres ou em computadores muito compactos, e ainda o slot AGP, que foi um slot que foi desenvolvido antes dos PCI Express, especificamente para placas gráficas. Em termos de comparativo destes slots, os PCIs normais têm velocidades na ordem dos 133 aos 515 megabits por segundo. O slot AGP, que foi desenvolvido especificamente para placas gráficas, já conseguia ter velocidades na ordem dos 266 megabits por segundo até 1.07 gigabit por segundo, e depois os PCI Express, que vão do 1 vez, 2 vezes, 4 vezes, 8, 16 e 32 vezes, e que têm velocidades que vão desde os 250 megabytes no PCI Express de uma vez até aos 8 gigabytes por segundo do PCI Express de 32 vezes. PCI Express 32 vezes, que é usado para placas gráficas, tal como o PCI Express de 16 vezes, e que neste momento que é um dos componentes que mais necessidade tem de velocidade na troca de dados com o processador. Em relação ao armazenamento, os dispositivos de armazenamento são projetados para armazenar permanentemente os dados dos programas e do sistema operativo. Pode ser interno ou externo, e são usados para armazenar permanentemente, no sentido em que na memória RAM, que é volátil, nós não guardamos permanentemente os dados. Quando o computador é reiniciado ou quando a aplicação é fechada, os dados são perdidos. No caso da gravação em disco, essa gravação é chamada permanente. Portanto, ela ficará permanentemente gravada até nós decidirmos apagar. Temos que ser nós voluntariamente a apagar, e os dados não são apagados simplesmente porque o computador é reiniciado ou porque nós simplesmente fechamos a aplicação. Dependendo da forma como os dados são guardados, nós podemos catalogá-los de diferentes formas. Portanto, nós podemos considerar o armazenamento magnético como o armazenamento que é feito em discos rígidos ou em fitas de gravação. A gravação pode ser feita em solid state, se for feita em discos, ou em pen drives de gravação magnética, e a gravação também pode ser considerada, o armazenamento pode ser considerado óptico, se for gravado num suporte óptico, como é o caso dos CDs, DVDs e os Blu-ray discs. Os dispositivos de armazenamento ligam-se à motherboard através de interfaces de ligação SATA, que vieram substituir os antigos IDE. Cada interface é que define a forma como comunica e a respectiva velocidade. Reparem que existem não 2 versões dos interfaces SATA, mas 3, que são o SATA 1, SATA 2 e SATA 3, e a diferença entre eles é a velocidade a que suportam ou que conseguem trafegar dados. O SATA
o cabo SATA é igual, independentemente de ser para SATA 1, SATA 2 ou SATA 3. Uma grande vantagem que os cabos SATA têm em relação aos cabos IDE, para além da velocidade e do desempenho, é sem dúvida nenhuma o facto de acumularem muito menos pó do que o cabo IDE, que eram aquelas fitas largas que cada vez que nós abríamos a caixa era sempre uma chatice, porque tinha muito pó acumulado. Em termos de comparativo, só para terem uma ideia, o IDE, que faz uma comunicação paralela e não uma comunicação em série, tinha uma velocidade na ordem dos 8.3 megabits por segundo. Depois houve uma versão do IDE, que era o Extended IDE, que conseguia duplicar esta velocidade e passava para os 16.5 megabits por segundo. Reparem que o SATA mais lento, que foi o primeiro SATA, que foi o SATA 1, esta interface funcionava a 1.5 gigabits por segundo. O SATA 2 duplicou esta velocidade para 3 gigabits por segundo e o SATA 3 consegue velocidades na ordem dos 6 gigabits por segundo. Ou seja, a troca de dados entre o disco rígido e outro componente qualquer através da motherboard pode ser feita a estas velocidades. Não que ela seja feita, porque depois há diversos fatores que estrangulam esta velocidade e que causam constrangimentos, mas em termos teóricos estas velocidades podem ser atingidas na comunicação através de um cabo SATA. No caso do armazenamento magnético, agora falando aqui nos tipos de armazenamento, os bits são guardados como zonas magnetizadas ou não magnetizadas na superfície do disco. Um exemplo mais comum são as tape drives, que são as fitas, as cassetes com fita magnética, ou os nossos famosos HDs, Hard Disk Drives, os HDDs. Um dos problemas que estes discos têm sempre foi o facto de ser completamente suscetível a quedas e a impactos, precisamente por causa desta agulha que nós temos aqui, porque uma queda ou um impacto pode fazer com que todo este equilíbrio que existe entre o motor de rotação, o disco, o braço e a agulha e toda a estrutura que suporta, com uma queda isto pode ficar tudo desconjuntado e o disco pode ficar ilegível. Não a superfície do disco, mas o pleno funcionamento do disco para fazer a leitura dos dados. Depois há sempre formas de se fazer esta recuperação, mas é um processo que é caro, é um processo que não é fácil de ser feito e não existem assim tantas empresas a fazer este tipo de trabalhos. Depois, o armazenamento solid state é uma forma de gravação de dados em cargas com cargas elétricas, portanto tem cargas na forma de cargas elétricas em chips de memória. A principal vantagem para um disco HD é que ela é muito mais rápida. Portanto, o disco SD é um disco muito mais rápido que um disco HD. E depois tem uma outra grande vantagem, que é não tem ruído, não tem vibração, é muito mais eficiente em termos energéticos e, portanto, no fundo é um disco rígido que é semelhante a uma pendrive, no fundo. Existem 3 formatos de discos SSD. O formato de unidade de disco, que é aquele que é o mais comum, que nós conhecemos que é o mais comum, que é este aqui. Depois existem discos na forma de placas de expansão, que é o que nós temos aqui, é como se fosse uma placa, mas não tem nenhum conector para ser ligado cá atrás, portanto é simplesmente um circuito com as unidades de memória e é ligado a um slot de expansão. E depois ainda existe aqui o mSATA, que é uma forma especial, utiliza um socket especial. No fundo é como se fosse um pente de memória RAM, que é colocado diretamente na motherboard através deste conector mSATA, só que em vez de ter os contactos aqui de forma lateral, como tem a memória RAM, tem os contactos aqui no topo, numa das extremidades, e liga-se diretamente à motherboard. Portanto, em termos de acesso aos dados, também é bastante mais rápido por isso. Então, fazendo aqui um pequeno comparativo entre um disco SSD e um disco HD, em termos estatísticos, reparem, em termos de velocidade de acesso aos dados, um SSD acede aos dados em média em 0.1 milissegundos, enquanto um disco HD acede aos dados entre 5.5 a 8 milissegundos. Vocês podem considerar que 5.5 a 8 milissegundos é pouco, mas se pensarem que o SSD faz isto a 0.1, significa que o HD é 50 vezes mais lento do que o SSD. Depois, em termos de input-output de dados,
o disco SSD faz 6.000 inputs ou outputs por segundo, enquanto o HD pode fazer 400 inputs ou outputs por segundo. Em termos de taxas de falha, os HDs rondam os 2 a 5% de taxa de falhas, enquanto o SSD são cerca de 0,5%. Em termos de consumo energético, o SSD é muito mais eficiente, 2 a 5 watts comparado com os 6 a 15. Em termos de utilização do CPU para as suas tarefas de gravação e leitura, o SSD necessita de 1% de utilização do CPU, enquanto o HD necessita de 7%. E depois, em termos de tempos de acesso de input-output, temos 20 milissegundos para o SSD, 400 a 500 milissegundos do lado do HD. E em termos de tempos de backup, em backups longos, temos 6 horas para um SSD, comparado com 20 a 24 horas num disco HD. O armazenamento óptico é considerado um armazenamento removível e utiliza lasers para ler ou para escrever os dados. Ele foi desenvolvido para incrementar, obviamente, a capacidade de armazenamento dos dispositivos amovíveis, e evoluímos dos CDs até aos Blu-ray Discs. Hoje em dia, com o grande desenvolvimento de discos cada vez mais rápidos e com mais capacidade, praticamente já não se usam a não ser para música ou para filmes. Mas a evolução em termos de capacidade foi que os CDs tinham uma capacidade de cerca de 700 megas, evoluímos para o DVD, os single layer com 4.7 GB e os dual layer de 8.5, e digamos que o topo do armazenamento óptico é com os Blu-ray Discs, com discos que podem ir de 25 GB nos single layer e os 50 GB nos dual layer. Em termos de portas gráficas e cabos, portanto, o computador pode ter diferentes tipos de ligações para imagem, portanto, para vídeo, e cada uma dessas diferentes ligações que conseguem ser feitas têm conectores e portas diferentes. Portanto, existem as portas de DVI, portanto, com o cabo DVI que está aqui representado no número 1, as DisplayPort que estão aqui no número 2, que são umas portas que são muito facilmente confundíveis com os HDMI que estão aqui no 3, depois as Thunderbolt que a Apple utiliza, as VGA, as nossas famosas VGA, que são as mais utilizadas de sempre para ligações gráficas a monitores, e ainda os RCAs para ligações também a equipamentos de saída de imagem. Ainda outras portas e cabos para input e output, portanto as portas Personal System, as PS2, para ligação de teclado e rato, as portas de áudio das placas de som, as portas de rede, as RJ45, as portas eSATA para ligação de discos rígidos SATA, do tipo SATA, ligar diretamente sem precisarmos de ligar dentro do gabinete, e depois as portas USB, podem ser aqui de diferentes tipos. Finalmente, a porta USB-C foi desenvolvida, o que faz com que, num futuro não muito longínquo, nós só precisemos de um conector para ligar diferentes tipos. Não tínhamos que andar à procura do tipo de porta USB que temos que usar para ligar um determinado dispositivo. Depois também existe um conjunto alargado de adaptadores e conversores. No fundo, o que eles fazem é basicamente interligar duas interfaces diferentes, no fundo, e estas duas interfaces podem ser ligadas por meio de um adaptador ou por meio de um conversor. Quando falamos de adaptador, nós estamos a falar apenas do redirecionamento do sinal de uma interface para uma interface diferente. Quando falamos de um conversor, é basicamente quando um sinal está num determinado formato num dos adaptadores e tem que ser convertido num formato diferente ou num tipo de sinal diferente para chegar ou para poder ser ligado ou passar para outro interface. Adaptadores e conversores, temos então aqui o adaptador DVI para VGA,
em que no fundo basicamente é um adaptador, porque basicamente o sinal é redirecionado, portanto é direcionado de uns pinos para outros dentro do conector, um adaptador de rede que converte basicamente um sinal da porta de rede para USB, depois um USB PS2 que é a mesma coisa, portanto que faz aqui simplesmente adapta-se de maneira a direcionar o sinal para uma porta diferente, portanto basicamente liga dois interfaces diferentes. Depois temos aqui o adaptador DVI HDMI, é semelhante ao DVI VGA, que está aqui. Temos também o adaptador Molex para SATA, que é para a ligação para fontes de alimentação mais antigas que ainda não tinham conector SATA para poder ligar um disco rígido SATA, e depois um conversor HDMI VGA, em que no HDMI e no VGA nós temos sinais diferentes ou de tipos diferentes e eles têm que ser convertidos, e como têm que ser convertidos para poderem estar de um lado em HDMI e do outro lado em VGA, então necessitam não de um adaptador, mas sim de um conversor. Em relação aos periféricos, o que é que são periféricos? Periféricos são todos os dispositivos que permitem a entrada e a saída de dados num computador, e eles dividem-se em três grandes grupos: periféricos de input, periféricos de output e periféricos de input-output. Periféricos de input são todos os dispositivos que nós podemos ligar a um computador e que nos permitem fazer entrada de dados no computador. Os periféricos de output são todos os dispositivos que nós temos de ligar a um computador e que nos permitem fazer a saída de dados do computador. E, por fim, os de input-output são todos os dispositivos que nós temos de ligar a um computador e ou que podemos interagir através de um computador e que permitem não só a entrada como a saída dos dados num computador. Esta entrada e saída não precisa de ser simultânea, simplesmente o mesmo equipamento pode permitir a entrada e a saída. Exemplos de periféricos de input: os touchscreens. Neste caso eles são de input e output. São de output porque permitem a visualização das nossas tarefas das tarefas que estamos a executar, e é de entrada porque permite que nós possamos também tocar neles para dar instruções e para colocar dados dentro do nosso computador. Mesas digitalizadoras são claramente periféricos de input. Leitores de cartões magnéticos são também periféricos de input. Leitores de código de barras igual, e as câmaras digitais também são periféricos de input. As webcams também são periféricos de input, tal como os terminais de assinatura, tal como os leitores de cartões Smart Card e também os microfones. Os leitores de Smart Card, como qualquer leitor, desde que não seja gravador, seja simplesmente leitor, permite apenas a entrada de dados no computador, por isso é um periférico de input. Há um conjunto de periféricos de última geração, como é o caso dos NFCs, os Near Field Communication, que são os dispositivos que permitem a comunicação por proximidade. Depois existem dispositivos para reconhecimento facial, que também são periféricos neste caso de input, porque permitem a leitura e a identificação de uma pessoa, o leitor de dados biométricos, o reconhecimento vocal e ainda os equipamentos de realidade virtual. Todos eles são periféricos também, e são periféricos chamados periféricos de última geração. Os periféricos de output, que são os de saída, os exemplos mais sonantes são o monitor, o videoprojetor, que digamos é nada mais nada menos do que um tipo especial de monitor, que em vez de mostrar numa tela limitada, mostra numa projeção o resultado da execução do computador. Depois as colunas de som, um periférico de output também muito famoso, tal como os headphones, que são semelhantes às colunas de som. A diferença é que o som está circunscrito aos fones. E depois as impressoras, sendo que a impressora pode ser, se for uma impressora é um periférico de output, se for uma multifunções é um periférico de input e output, porque permite não só a saída dos dados na impressão, como a entrada através do scanner. Ora bem, percorremos aqui o hardware fundamental de um computador, e vamos agora assistir a um vídeo, a um conjunto de vídeos, que são dois, para desmontar um computador. E vamos começar por ver um vídeo em que vamos conhecer um kit de ferramentas de um técnico. E vamos ver que ferramentas são fundamentais, portanto é um kit básico de ferramentas para que possa ser utilizado
para trabalhar com hardware. Hello everyone. Imagine building a computer with your bare hands. Good thing we don't have to do that. We are here to look at the tools used to work both outside and inside our computer cases. We're going to start here with ESD safety. I have an anti-static wrist strap here, and also I have an anti-static mat. With the anti-static wrist strap, we put it around our wrist or our ankle so it contacts our skin. You can even tighten it. Now, there's an alligator clip that can attach to ground. Ground for us can be a computer case or ground on an outlet. The anti-static wrist strap alligator clip can also connect directly to our anti-static mat. And this will ground ourselves correctly with our workspace. Now, as we continue, sometimes you may find a computer that has not been touched or cleaned in what seems like a decade. For situations like this, we can use a cleaning tool such as a compressed air can. When you get into a computer and you find out that a lot of computers can be completely disgusting inside, canned air like this can help us clean out the CPU heatsink, the CPU fan, the GPU heatsink and fan, and doing so allows us to keep our devices running cool and without errors. So many problems with computers is because of heat issues, and a can of compressed air should always be in your toolkit. Let's continue with screwdrivers and magnetic tips. Commonly, the magnet will be weak enough to not affect the sensitive devices within your computer, but they are usually strong enough to assist in not losing and or retrieving screws. If you've ever dropped a screw into your computer case, you'll understand this frustrating game of retrieval. Now, some kits may come with a device like this, an extraction tool. Besides retrieving lost screws, we should talk about the most common type of screws in use. The most common type of screws are Phillips screws. The Phillips head screwdriver is what we should have in our toolkit for most of our work. Now, some computers might use Torx or flathead screws, so we should have those screwdrivers in our kit as well. While working on a computer, we'll eventually have to verify network connectivity. We should have some basic network connectivity verification tools in our kit to verify cabling, cable rating, and functionality. This cable tester can save you from experiencing a variety of headaches. If a cable is bad, we should have tools like these crimpers over here that allow us to both cut and terminate cable. An organized storage case works wonders while working both inside and outside a computer case. This holds true when you're removing screws from a variety of different adapter cards, drives, motherboard standoffs, and more. Keeping things organized using cases allows us to save a lot of headaches from occurring. Keeping organized is the top tool of the IT professional. Get comfortable using the tools in your toolkit. Build out your own toolkit now, but keep in mind, your kit will continue to grow and become customized based on your evolving skills as you become an IT professional. Vamos ver agora um vídeo completo da própria Cisco da desmontagem de um computador, onde vamos ver aqui estes 10 passos a serem executados, nomeadamente o desligar do computador, da corrente elétrica, o desligar do teclado e do rato, depois a remoção dos parafusos do gabinete, a remoção dos conectores SATA e dos cabos de dados, a remoção dos discos rígidos, das drives ópticas, das slots das placas de expansão, da fonte de alimentação, o painel frontal, portanto os conectores do painel frontal e ainda a remoção da memória RAM. Hello everyone. Can you believe it? We're here to disassemble a perfectly good and working computer. But that's how we learn, and that's how we're going to practice becoming the best IT professional. Let's get started on disassembly. To begin, I'm going to power off the computer. Then I'm going to disconnect the power cable from the power supply. Commonly, we like to depress the power button and hold it down for a little bit longer, and that'll get rid of any excess power on the system. On the back of the computer, now we can remove all these video and audio cables, mice, and keyboard.
Also, I'll unplug my network cable as well. Network cable, mouse, keyboard. I can remove the audio cable, and then even my video connector. The computer is completely unplugged, and now we're going to lay it on its side, and we're going to get to the internals. So remove the mouse and keyboard to make it easy. When I get the computer on its side, I can remove the screw on the back. You can either do this by hand or use a screwdriver if you need. Then we can slide the case cover off. We'll start again on the inside. With my case opened up and laying on its side, we get to start with our hard drive. My solid state hard drive is mounted right here. We're going to zoom in on that and we're going to disassemble. First, what we're going to do is take off the SATA power connector, which is right here. We can safely pull that straight back and disconnect. Then we have the SATA data connector, which I can also pull and disconnect. At this time, I can now unscrew that hard drive and we can pull it right out of there. I'll take that corresponding screwdriver with the correct bit and we'll remove these screws that are holding it on. With the first screw removed, we can hold it up so it doesn't drop. We can take out the next screw that's holding it in. Commonly, your hard drives will have 4 screws to remove, but for the sake of recording, I've got 2. Hard drive is out, and the screw is removed. So at this point, we're going to continue on and we're going to do the optical disk drive. The optical disk drive is up here at the top of my case, so we'll zoom in on that next, and we'll remove it. So let's continue on and remove this optical drive. Now this is the best view we're going to get in this tight space. We've got the power supply here. We've got the optical drive right next to it. So what we're going to do here is remove the SATA power connector from our optical drive, which is this one. I can grab it with my fingers right there and pop it out. And right behind that, we have the smaller SATA data connector. So I'm going to remove that as well. So just grabbing it and pulling it straight out as well. So the power and the data is now disconnected from this SATA optical disk drive. We've got a couple things to get it out though. Number one is I've got 2 screws, which you can see one here and one here, that we need to remove. So we'll remove those 2 screws. As we're removing these 2 screws, I want you to think about something. The power supply is right behind this optical drive. And we've got this optical drive that was screwed in. Which way is this optical drive going to go to get out of our case? Is it going to go back into the power supply? Or are we going to pull this thing out the front? That's the conversation that you got to have when you work on these cases. So for us, screws are out. Optical drive is ready to go nowhere. What we need to do is turn this case so the front is facing up, and we need to pop off the front plastic of our case. Let's do that next. So that optical drive needs to move. It's not going anywhere, it's not going back, and it's not going forward. So what we need to do is pop off the front plastic part of our case. I've got 3 of these over here, and there's 3 on the other side. I'll show you this. All I do is pull them up. As I pull them up, I can push that case forward, and I can pop off this front cover. And now, ding, when the thing is popped off, what I can do is take this optical drive, and I'm going to push it from the back. Look at that. It's going to slide right out for me. Optical drive out. Let's continue on and go through more components of disassembly. So let's continue, and we're going to remove the power supply. In order to do this, we need to disconnect it from the motherboard. Up here at the top, you can see I have a 24-pin main power supply connector to my motherboard. It's got that little lever right there. We're going to pull that back and pull this thing straight up off the motherboard. I'll get my hand in there, put my finger on that little lever, and then I'm going to grab it and pull straight up. Got it. There you go, with the lever and all. You can see that clip on there. We're not done yet though, because if we take a closer look inside this case, we see that there's this other ATX CPU power connector. You may not have this on the board. It really does depend on your computer. But this one also has a little lever. This lever you can see right down over here. So let's zoom in on that, and we'll get this one removed as well. So we're zoomed in, you can see it better. It's a 4-pin right there,
and we see that it's got that little clip on it as well. So I'm going to reach my hand in there, try to not to obstruct the camera as best as possible, which is not easy because there's a very small space to work in here. And I'm going to grab that thing, and I'm going to put my thumb on that lever and pull straight up, and we got it. That's the 4-pin ATX CPU power connector. It gives us extra power to the board for our components. So we're good on the power disconnects. We're going to zoom out a little bit, and we're going to take out some adapter cards and finish off our disassembly. We've got one adapter card here, and that's our video card. And we're going to remove this thing. In order to remove it, what I need to do is take off this. What is this? This is going to be our mounting bracket. When I remove this mounting bracket, it will allow us to actually lift up and pull out this graphics card. So I'll take my screwdriver, and we're going to grab that screw on that mounting bracket, and we're going to unscrew it, like so. With that being unscrewed, which now it's out, I can go ahead and I can just lift this off. And this secures any cards I have, so they're not going to shift or be removed. So this time I'm going to reach into that computer case, and my graphics card has a little lever on the bottom. This lever is very difficult to see, so we're going to do some camera movement here. So here's our better angle. We've got a diagonal view of this graphics card. And if we look closely down there, we'll try not to block the light as we get in this small space. There's this little black lever right here. And if I try to pull up on the card right now, like right here, and pull up, it's not going anywhere. So what I have to do is pull this lever out to the left, which is towards my little yellow wand there. Then I can lift straight up on the card, and it'll come out of the PCI slot that I have. So I'll reach in there, so you can see it. I'll pull that lever right there, pull it towards me. I can lift the card straight up, and now it pops out. And you can see where the lever was actually holding on to, right down there, over here, which comes in handy, so your card won't fall out of the slot. So we'll pull that card out. It's gone. So we'll continue onwards now, and we're going to work on that power supply. We may have already removed our power supply connectors off the motherboard, but it's time to remove the power supply from the case. In order to do this, I'm going to tilt my power supply up in the case, and we're going to take a look at a couple screws. So we've got screws of screw number 1, screw number 2, screw number 3, and screw number 4. And we need to take these out in order to get access to slide this power supply out of the case. And I think you can tell which way it's going to slide out. You see how the metal of the case is? It's not going towards me. It's going to slide out into the case. So it's going into the case. So let's do this. I'm going to take my screwdriver, and let's unscrew. This is that moment where you stop, and you make sure it's not going to fall literally into the case at a vertical angle. My power supply here actually has a lever, and the lever I'll show you in a little bit is down below, and that's keeping the power supply locked in. So even now it's not shifting when there's one screw left. Now that's not going to be common for every single computer case, so keep in mind, for you it might be a good time to hold on to the power supply as you take out your last screw. I can do the same because you've already seen the other ones in video. So the last screw is out, and take a look. My power supply is not moving. It's still locked, and that's because of another angle with the video I'm going to show you. If you look closely, down here at the bottom corner of my power supply, right over here, that's a locking lever. That is preventing my power supply from moving into the case. So what I'm going to have to do is take my hand, I'm going to depress with my thumb on that lever. See how it moves? You push down, and the case is going to be able to allow our power supply to come right out, and there it goes. So we're going to remove the rest of the connectors, and we've got these front panel connectors inside of here. I've got one for audio off the front panel. I've got one for USB. And I've got another one for the front panel power, as well as going to be our power LED, reset switch, even a speaker for BIOS. So all we need to do is just take on these and lightly pull them straight up. And there goes our audio. There goes our USB. And lastly, our front panel connectors for our power button, reset button, speaker, and more. Next, we need to get the memory out, which is going to be our RAM, our random access memory, which are two memory chips here. We see them right here and right here. So we're going to zoom in on those, and we're going to take a look at how to remove those from our computer case. Now that we've located and we've zoomed in on our two RAM modules, we're going to release the locking tabs on both of the memory modules on the motherboard, and that's on both sides.
After that, we can gently lift each of these out of the motherboard slots, and we can place them on our anti-static mat for safety. So I'll go ahead and I'll pop the one locking lever, so you can pull it down. The one on the other side, which is a small case, and I can lift that RAM module out and put it on our mat. I can do the same thing for the second module, pull down the locking levers, and then lift that card right out. Awesome. At this time, we're finished with our disassembly. There's always more that we could take out, but due to the fragile nature of our remaining items, I've got a CPU with a CPU heatsink and fan, and I've got the motherboard itself with the case fans. This completes the disassembly of our computer tower. Então, o primeiro capítulo fica por aqui. Bom estudo!